Olá, professor, bom dia ou boa tarde, bem-vindo ao nosso canal da Smart Editora. O meu nome é Alex, eu estou gravando mais esse tutorial do material de matemática. Vocês vão ver que legal. Então nós somos a Smart Editora. A editora trabalha continuadamente com o desenvolvimento de soluções para dar mais qualidade de vida aos profissionais da educação. Então você pode planejar suas aulas com muito mais rapidez, qualidade. Nós temos plano de aula de todas as disciplinas do ensino fundamental e médio, professor. Ele é o único no Brasil com desenvolvimento de metodologia exclusiva, de acordo com conceitos internacionais. E o que é que você vai ter em mãos? Um conteúdo completo, incluindo todos os planos diários de aulas teóricas, sugestões para avaliação e muito mais. Então sua aula, professor, vai ficar muito mais dinâmica. Então, professor, vou apresentar para você mais um tutorial do Pendrive, que é o software de matemática. Vamos lá? Então você vai colocar lá no seu computador, ele vai inserir, vai aparecer aqui esse aplicativo. Você vai ali no Smart Professor, vai dar um clique duplo aqui. Você dando o clique duplo, professor, ele vai aparecer aqui na sua área de trabalho, biblioteca de arquivo ou banco de questões. Eu vou entrar primeiramente, professor, aqui na biblioteca de arquivos. Depois eu vou estar retornando o banco de questões para você ver que legal. Então você clicando aqui, professor, ele já vai abrir o nosso material. Ele é bem prático, bem dinâmico, ele é ágil, né? E não carrega o seu computador. Lembrando, professor, que não precisa de instalação nem de internet. Além do portal ali do professor, que você vai ter ali todo o conteúdo no pendrive, que ele é vitalício, ele não aspira, você também tem acesso ao nosso portal online. Você vai estar conectado ao computador, vai clicar aqui, professor, e vai fazer um cadastro. Com esse cadastro você vai ter acesso a todo o nosso material online. Você não querendo fazer isso de momento, você vai fechar e vai abrir o aplicativo. Olha que legal. Nós temos aqui o de matemática, plano de aula do 6º, 7º, 8º e 9º. E você clica aqui na abinha, na sua lateral do lado esquerdo, planos de aula do 1º, 2º e do 3º ano. Vamos lá, professor, vou clicar aqui no plano de aula do 6º ano e você vai ver que legal. Olha só, bem prático, professor. Programa anual de matemática do 6º ano, ensino fundamental, período anual, 240 aulas, que é o que o conteúdo oferece. Então o professor, ele vai ter todo o conteúdo, professor, durante o ano. Então tem ementa, habilidades e competência. Professor, todo o nosso material já está de acordo com a nova BNCC, o Plano Nacional de Educação, e também a gente vai ter todo o conteúdo disponibilizado pelo MEC. Então você vai rolando, professor, aqui tem as aulas prontas, olha que legal. Aula 1, História dos Números, e aqui do ladinho, professor, já vai mostrar o slide, olha que legal. Slide 1, e você vai lá nas aulas, ó, correção da tarefa, valor absoluto, valor mínimo, slide 2, então tudo muito mais prático. Professor, o intuito da nossa editora é facilitar o dia a dia do professor. Com isso a aula vai ficar muito mais prática, muito mais dinâmica e você vai minimizar o seu tempo de preparo aula. Professor, então vamos fechar aqui, vamos dar continuidade. Aqui na parte de slides, professor, eu tenho todos os slides ali que foi mencionado no plano de aula. Olha aqui, ó, 1º ano, 1º, 6º ano, História dos Números, que a gente conferiu ali agora nos planos de aula. Você dá um clique duplo aqui, professor, ele vai abrir aqui já o slide dessa aula. Professor, o interessante é que todo o nosso material você pode compartilhar, você pode copiar, você pode editar. Esse aqui, por exemplo, professor, ele está em PDF. Em PDF nós sabemos que não pode editar, mas tu pode selecionar ali, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e você pode editar todo o material. Olha que legal, bem ilustrado, história dos números, né, os homens dessa época. Aí você vai ilustrando a sua aula, professor, com ilustrações, infográficas, tá vendo? Bem legal. Olha só, professor, suas aulas vai ficar muito mais prática com esse material. Nós temos também as referências bibliográficas no nosso material, como você pode constatar aqui. Então vamos fechar, professor, vamos dar continuidade. Você vai clicar aqui no mais, professor, que é os conteúdos complementares do nosso material. Então aqui está toda
toda a parte do acervo, na verdade, né? Ali é só os planos de aula, aqui vai ter todo o conteúdo. Nós temos animações infográficas. Confere aqui, professor, só nessa pasta tem 138, né, arquivos de animações infográficas. Ó, planos de aula, professor, ó, primeiro, do segundo, do terceiro e do ensino fundamental. Professor, vamos abrir aqui do ensino fundamental. Você pode ir rolando aqui a barrinha. Você pode procurar ali o tema, a aula que você está disposto a aplicar. Se você não quiser estar procurando, que às vezes dá muito trabalho, você pode vir aqui nessa barra, pesquisar. Vamos colocar aqui um assunto, conjuntos. Você vai dar um enter, professor, então ele está procurando no software todo o conteúdo relacionado a conjuntos. Então, conjuntos numéricos, conjuntos, operações, revisão, conjuntos numéricos. Vamos abrir uma aulinha nessa aqui? Você vai dar um clique do professor, não precisa baixar nada no seu computador, que às vezes nós temos computadores que às vezes a memória é curta, então não tem a necessidade. Olha que legal o nosso slide, ó. A gente vai passando aqui, ó, rapidamente para você entender a ideia central do nosso material. Você pode incluir, eu quero incluir alguma coisa, todo o nosso material é livre para você editar. E você editando, você vai salvar ali no seu computador numa segunda mídia. Olha lá, já dá a opção, salvar como ou não salvar. Professor, vamos fechar aqui, vamos dar continuidade? Não salvar. Ó, animações infográficas. Isso aqui tudo, professor, são aplicativos infográficos para ilustrar a tua aula. Pode apresentar num data show ou numa tela de 32 polegadas, a qual é a que eu uso para apresentar nas escolas. Olha que tudo isso são aplicativos prontos para o professor. Olha só que legal, professor. Fica muito mais prático, muito mais dinâmico a sua aula. Eu gosto muito desse aqui, por exemplo, ângulos. Às vezes você não consegue explicar com clareza ali para os alunos sobre esse assunto, né, sobre ângulos. Olha aqui, tudo ilustrado. Então os alunos vão estar aprendendo, brincando, professor. Olha que legal. Tu clica aqui, ó, vai aqui na chuteira e ali ele vai aplicar. Olha que legal, tá vendo? E você pode ir mudando aqui, ó, e vai aplicando a sua aula. Muito legal, professor. Vamos dar continuidade. Nós temos uma pastinha sobre curiosidades matemáticas. Nós temos um curso de matemática, professor. Olha que legal, para enriquecer ali o seu conteúdo, no seu ensino. Então a Smart Editora, pensando nisso, professor, nós elaboramos esse material para facilitar as tuas aulas. Nós temos esse curso separado em módulos. Olha que legal, clicou aqui, potenciação, produtos notáveis, fatoração e aí por diante, ó, radiciação, porcentagem. E aí vamos clicar nesse aqui, por exemplo, radiciação, equação de segundo grau. Você dá um clique, professor, rapidamente ele já vai entrar na aula. Olha que legal, falando sobre propriedades, ali as fórmulas, ó, radiciação, equação do segundo grau, ele vai mudando. E o interessante, professor, se tu quiser utilizar um áudio nessa aula, é só tu clicar aqui e aí a aula. Olha lá, professor. E aí o narrador vai ilustrando toda a tua aulinha, professor. Eu tirei aqui porque fica mais alto do que minha voz. Então vamos fechar aqui, professor. Então esse aqui é um curso para o professor, para ele enriquecer ali o seu ensino. Curso em videoaulas também nós temos. Clica aqui no navegador, ele vai abrir, professor, tudo sem internet, professor. Muito legal, olha só. Clica aqui na aula 1, por exemplo, números inteiros. Quando tu clica, professor, automaticamente ele vai abrir a tua aula. Olha lá, está carregando, ó. E você tem aqui uma videoaula pronta. Que legal, né, professor? E aqui você pode dar uma pausa, né? Se você quiser voltar ali o conteúdo, você pode voltar e o professor ali vai estar ilustrando a sua aula. Então é só escolher o tema aqui, professor. A aula já está toda pronta, ilustrada para enriquecer ainda mais o teu ensino. Professor, nós temos editáveis do fundamental, a qual já falei. Ó, temas, né, para grandes problemas matemáticos. Nós temos gráficos matemáticos, temos matemática animada que tu pode aplicar ali com os alunos em sala de aula. Você pode fazer ali uma aula mais dinâmica, levando os alunos ali para você ilustrar uma aula diferente, ó, quadrado mágico, ó, conjectura e aí sim, ó, teorema de Pitágoras. Então tem tudo isso aqui, ó. Clicou aqui, professor, ele já abre uma aula totalmente ilustrada, que é um jogo, por exemplo, ó. Você pode jogar, introduz o nome do utilizador com
10 caracteres, e assim você vai ilustrando a sua aula. Nós temos aqui um aplicativo, professor, sobre a matemática e a natureza. Olha que legal, professor. Nós temos matemática, cálculos de matemática, matemática financeira, matemática essencial, geometria. Nós temos também, professor, programas instaláveis que tu pode baixar ali no teu computador e aí vai agilizar. Olha só, MRU, geometria, Diagline, régua de compasso, que são aplicativos instaláveis que tu pode usar ali na sala de aula. Nós temos vários vídeos, professor. Nessa página aqui, por exemplo, tem 40 vídeos, história dos números, matemática das abelhas. Lembrando, professor, que esse material é desde o médio e o fundamental. Vamos clicar aqui nesse vídeo da história dos números, você vai ver que legal, professor. Ó, bem prático, ó. Tu clicou, ele já vai estar abrindo. Não precisa baixar nada no teu computador. Deixa eu baixar aqui o volume. E aí vai ilustrando ali sobre a história dos números, professor. É uma aulinha pronta, professor, que vai facilitar, né, na exposição do conteúdo nas aulas. Bem prático, né, professor? Então aqui avançando, eu estou mostrando para vocês a ideia principal do nosso material. Lembrando que nessas pastas aqui de editáveis tem 66 aulas prontas, do terceiro ano mais 63, do segundo 69 e assim por diante. E é só clicar na pastinha aqui, professor, ele vai abrindo. Ok, professor? Então vamos agora à segunda parte do nosso material, que é o banco de questões. Tu vai fechar o conteúdo, clica novamente aqui, banco de questões. Aqui no banco de questões, professor, tem conteúdos para tu elaborar as tuas provas e atividades. Então fica muito mais prático o professor elaborar a sua prova, né? Apenas com um clique ele vai selecionar a questão ali pretendida e vai gerar a sua prova rapidamente. Ó, exercícios, vamos ver o total aqui. Provas, clique em pesquisar. Eu estou mostrando para você a quantidade de conteúdo. Tem 2.483 questões prontas. Além disso, eu tenho mais exercícios, que é sempre diferente as questões. Tenho mais 1.198. Professor, tu pode procurar aqui por assunto. Escolher o assunto aqui, ó, na barra de rolagem. Olha, equação, fatoração. Tu pode marcar aqui e selecionar as questões. Tu pode escolher o tipo, interpretação de texto, objetiva ou subjetiva. Eu vou mostrar para você como é prático tu elaborar uma prova. Tu vai dar 2 cliques na questão pretendida, ele já vai rodar aqui. E aqui vai aparecer, professor, a pergunta e ali embaixo a sua resposta. Como é que eu vou elaborar a prova, professor? Nessa caixinha tu vai marcando. Eu vou marcar aqui aleatório só para tu ver como que tu vai elaborar. Aqui do lado vai marcando as questões selecionadas. Eu já marquei 3. Ó, vou escolhendo o assunto, ó, triângulo, objetiva. Eu quero ver essa questão, clica 2 vezes. A questão vai abrir. Olha aqui o gráfico, ali está a resposta. Vamos elaborar uma provinha rapidamente aqui com 10 questões. É só tu ir marcando, professor. Vou marcar aqui aleatório. Já tem 7 marcadas. 8, 9, 10 questões selecionadas. Marque em selecionar. Vai aparecer aqui as questões selecionadas. Tem aqui as 10. Tu vai elaborar agora o cabeçalho com o nome da escola. Clicou aqui, professor, que foi a escola que eu apresentei agora por último. Mas vamos colocar aqui escola teste. Teste de matemática. Ok. Aí tu salva aqui, professor. Teu cabeçalho já está pronto. Aqui tu pode editar nome do aluno, se, né, tu quiser colocar aluno, a turma, professor. Se tu quiser, por exemplo, apagar algum conteúdo desse aqui, não tem problema, tu é livre para fazer isso, né? Fazendo isso, tu vai salvar. O cabeçalho está pronto, vai gerar uma avaliação. Tu vai colocar matemática teste para nós localizarmos essa prova. Por quê? Essa prova, professor, ela já vai gerar uma prova e um gabarito e vai salvar direto no teu computador. Então tu dá um OK aqui, ele já está gerando a prova, rapidamente vai ser gerada essa prova. Aqui está as questões, todas as questões, professor. Tu pode editar as questões selecionadas. Lá embaixo vai sair o gabarito, professor. Se tiver algum gráfico, já vai sair aqui no material. Tem o gabarito do aluno. Se tu não quiser o gabarito do aluno, tu vai deletar e automaticamente ele vai sair aqui. Agora vamos ver o gabarito do professor. Então vai ficar muito mais fácil o professor ali corrigir as provas. Olha aqui, ó, matemática teste, gabarito. Então
Então dá um clique duplo aqui, professor. Ele já vai te mostrar aqui todas as respostas corrigidas. Fica muito mais prático para tu corrigir a tua prova. E eu vou mostrar para você agora como que você vai localizar essa prova no seu computador. Vamos fechar aqui. Vou minimizar. Fecha, aqui está o site aberto aqui. Ó, clica 2 vezes computador, documentos. Ele vai gerar uma pasta no seu computador escrito Smart Professor. Dá um clique duplo ali. Gerados. Olha todas as provas geradas aqui, ó. Matemática teste. Olha a prova que eu gerei. Já está ali no seu computador. Então fica muito mais prático, né? E o intuito desse material é minimizar o tempo preparo aula do professor, né? Então, se tu puder resumir esse material em uma palavra, seria economia de tempo. Então o professor vai estar economizando o teu tempo e pode aproveitar ali sua família no final de semana, ao invés de estar preparando uma aula. Ok, professor? Muito obrigado por ter assistido esse tutorial, né? Em nome da Smart Editora, eu vou deixar aqui no rodapé do nosso canal informações, o meu telefone. Caso tu queira encomendar esse material, você pode tirar dúvida também, me chama ali no WhatsApp, né? Então você pode curtir ali no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, professor, e tchau, até o próximo vídeo.